Irmãos e irmãs em Cristo, sejam bem-vindos para mais uma leitura e reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre Tiago 3,3, que diz: Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Irmãos e irmãs, a leitura de hoje ela nos traz uma reflexão muito importante. Ela nos faz lembrar de que somos todos capazes de tomar a rédea, tomar o controle da nossa vida. Sim, somos capazes. Eu sei que muitas vezes, ou muitas pessoas, acham que têm esse controle, acham que sabem se controlar, acham que mandam no seu corpo. Mas não. Infelizmente, cometemos erros, cometemos deslizes, provocamos faltas que nos faz muito mal. Mas como assim, Cleison? Como eu faço isso? Por que eu faço isso? Se eu me policio, se eu vigio as minhas palavras, os meus atos, as minhas ações. É muito fácil de entender. Nós temos em nosso corpo um órgão, que é a língua. E essa língua, ela é capaz de nos destruir ou capaz de nos elevar, de nos salvar de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito eficaz, de uma maneira que muitas vezes nem percebemos. Quando nos damos conta, se nos dermos conta, já é tarde demais. Mas para que isso não possa acontecer, para que não sejamos pegos traiçoeiramente, sorrateiramente por esse órgão, devemos fazer um simples exercício. E qual seria esse simples exercício? Pensar. Isso nos traz o tema da leitura de hoje. Pensar. Exato. Não podemos simplesmente sair falando tudo o que queremos, tudo o que podemos. Eu sei que muitas vezes é difícil, porque uma situação nos tira do controle, uma determinada situação nos coloca em zona de estresse, e isso nos faz perder a razão por um instante, isso nos faz perder a cabeça por um segundo. E é exatamente neste momento que o inimigo usa você para te fazer o mal. É nesse momento que o inimigo te usa para poder se apossar do seu corpo, da sua alma. Agora, se conseguimos nos concentrar, se conseguimos ouvir antes de falar, se conseguirmos ouvir, pensar e só depois falar, aí sim começaremos a dominar não somente o ambiente externo que nos cerca, não somente as coisas externas que estão acontecendo ao nosso redor, mas também aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Aquele ímpeto, aquele impulso, aquela questão moral de você ser ou estar sempre certo. Quando sabemos que muitas vezes, se não na maioria das vezes, agimos de forma equivocada, agimos de forma a pensar somente com o corpo físico, e não com o coração, e não com a alma, e não com o espírito. Portanto, irmãos e irmãs, podemos pensar antes de agir. Temos que pensar
antes de agir. E o tema da leitura de hoje nos convida a justamente refletir sobre isso. Será que numa determinada situação eu consigo ficar em pensamento por 5 segundos? Eu consigo analisar aquela situação por 5 segundos? Ou é de imediato, é de bate-pronto ali a minha resposta, o meu retorno sobre aquilo que está acontecendo? Será que eu consigo ouvir antes de falar? Será que eu consigo ouvir, pensar e só depois falar? E o mais importante, será que eu consigo ouvir, pensar e analisar para só depois eu falar, para só depois eu dar a minha opinião, para só depois eu contribuir naquela situação? Vejam, irmãos e irmãs, a complexidade que é o ato de você dar um retorno a uma pessoa, o ato de você dar uma resposta a uma pessoa. Você ouve o que ela lhe fala, você pensa sobre o que ela lhe fala, você analisa o que ela está lhe falando, para só aí sim você dar a sua opinião sobre aquilo que lhe foi falado. Por isso, irmãos e irmãs, que a leitura de Tiago hoje, ela, embora pareça simples, embora ela pareça um exemplo muito normal, muito simples, muito corriqueiro, mas é de uma complexidade imensa, é de uma amplitude gigantesca e, principalmente, ela nos traz a possibilidade de ajudarmos alguém, de elevarmos alguém, ou destruirmos uma pessoa, ou prejudicarmos uma pessoa. E sabemos todos que, enquanto cristão, não é este o propósito que ele deixou, que Deus, através de seu Filho, deixou para que cumpríssemos nesta terra. Por isso, irmãos e irmãs, sejamos todos cautelosos, sejamos todos persistentes, sejamos todos menos humanos e mais divinos. Sejamos todos menos carne e mais espírito. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui nesta reflexão. Lembrando que se você quiser e puder ajudar o canal a crescer, é muito fácil. Basta você fazer sua inscrição, compartilhar o vídeo em suas redes sociais, como Facebook, Instagram, WhatsApp. E se você fizer isso, a plataforma vai entender que este conteúdo é importante, é relevante e repassará para mais pessoas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.